Olá, queridos amigos, olá, queridas amigas, como é que estão? Tudo bem? Nós estamos aqui de volta ao nosso sexto encontro, como vocês viram. Eu estou muito feliz, muito orgulhoso com o resultado das nossas trocas de ideias, com as mensagens que venho recebendo. Quero agradecer imensamente a todos vocês. E vamos lá, hoje nós vamos então começar uma temática nova, mas como nós sempre fazemos, nós vamos trabalhar inicialmente uma revisão a respeito daquilo que fora visto no nosso encontro passado, não é? E por quê? Porque quanto mais a gente revê, mais nós assimilamos o conteúdo. Nós tratamos no encontro passado de competência. E algumas questões ali ficaram, espero, que tenham ficado bem fixadas para todos nós. Como, por exemplo, nós trabalhamos com as ideias do conceito clássico, da acepção clássica de competência, ou seja, a competência ser considerada a medida da jurisdição, que é algo que nós aprendemos nos bancos acadêmicos, mas que não é suficiente para que conheçamos melhor o Instituto. E passamos a trabalhar uma ideia de um conceito, de uma definição, de uma acepção moderna, ou seja, a competência jurisdicional não é só a medida da jurisdição, ela também é o poder de exercer a jurisdição nos limites estabelecidos em lei. Trabalhamos a ideia de competens e de implied power, duas expressões em língua estrangeira, competens do alemão e o implied power, obviamente, do inglês, com a influência do direito anglo-saxão. Competens, quando nós tratamos dessa temática, nós falamos, olha, a competens significa dizer que todo juízo tem competência para julgar a sua própria competência. Por isso que se diz que o juiz tem sempre uma competência mínima, chamada de atômica pelo professor Fred Didier Júnior. Nesse sentido, o juiz tem a competência para o controle da própria competência. Significa dizer que ele pode afirmar que ele não é o juízo competente para a apreciação daquela determinada matéria e, consequentemente, remeter os autos ao juízo que seja competente. Ainda que o órgão jurisdicional, ainda que o juízo seja incompetente para processar e julgar a causa, ele sempre terá competência para decidir, não para julgar a causa, mas para decidir se é ou não é competente. É uma ideia que vem do direito alemão e que nós chamamos de competens. Salvo engano, nós mencionamos até mesmo a previsão na lei da arbitragem, no artigo 8º, parágrafo único, da 9.307 de 96, sobre a competens. Sobre o implied power, a outra expressão em língua estrangeira, da qual nós tratamos, nós mencionamos que se trata da chamada teoria dos poderes implícitos. Ou seja, quando o texto maior, quando a Constituição Federal, ela outorga de maneira expressa, de forma expressa, poderes a um determinado órgão, implicitamente, e não expressamente, implicitamente, assegura a este órgão os meios necessários para a sua execução. Em seguida, salvo o melhor juízo, meus amigos, nós trabalhamos uma distinção entre competência absoluta e competência relativa, falando que a competência absoluta atende primordialmente ao interesse público, enquanto a relativa atende preponderantemente ao interesse privado. Falamos de exemplos de exceções ao regramento geral, identidades procedimentais entre os regimes, falamos de perpetuatio jurisdictionis. Amigos, muito importante a leitura do artigo 43. Se nós fizermos um apanhado de provas objetivas em concursos para as carreiras jurídicas, eu vou falar de todas, de magistratura, de MP, de procuradorias do Estado, de defensorias, a gente vai perceber uma incidência de questões de em provas objetivas exigindo conhecimento do 43. Muito importante que a gente saiba, principalmente aquela parte final que diz assim, olha, basicamente, quando é que é determinada a competência? No momento do registro ou da distribuição da petição inicial. Perfeito, isso é logo no início. São irrelevantes quaisquer alterações, quaisquer modificações no estado de fato ou de direito que venham a ocorrer posteriormente. Isso está no meio do 43. E a parte final, que é a parte mais importante, que é justamente quando fala assim, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou quando alterarem a competência absoluta. Bastante cuidado com essa redação do 43. Falamos do 46, a questão da competência territorial. Falamos do 47, a regrinha básica, que a gente sabe que quando nós estivermos diante de ação fundada em direito pessoal, em direito real, sobre bens móveis,
essa ação deve ser proposta em regra no foro do domicílio do réu. No 47 a gente falou do foro da situação da coisa, o famoso, né, Fórum Rei Cita, extremamente importante. Por quê? Porque para as ações fundadas em direito real sobre bens imóveis e não móveis, como fala o 46, é competente o foro da situação da coisa. Eu chamei a atenção de vocês para os dois parágrafozinhos do 47, o primeiro e o segundo. Me lembro de ter falado também do foro competente quando nós tivermos a União como demandante ou como demandada e invocando as lições do 51. Também falamos nesse sentido da competência por delegação, invocando o artigo 109, parágrafo 3º da Constituição Federal, a alteração redacional que nós tivemos, né, que foi dado pela Emenda Constitucional 103 de 2019, que é a chamada reforma da Previdência. Falamos da alteração na 5.010 de 66, que organiza a Justiça Federal de primeira instância, aquela questão relacionada à distância dos 70 quilômetros, aquilo ali é extremamente importante. Falamos também do foro competente quando o Estado for, ou o Distrito Federal, né, for autor ou réu, for demandante ou demandado, requerente ou requerido. Do foro especial no artigo 53, com aquelas novidades, amigos, que nós falamos. Qual que é o foro competente quando se tratar de causa prevista no Estatuto do Idoso, por exemplo, uma novidade. Quando se tratar também de ação de reparação de dano por ato praticado em razão do ofício, envolvendo as serventias, notariais ou de registro. Falamos quais são os critérios de modificação da competência relativa, conexão, continência, vontade do réu, vontade das partes, né, com a chamada cláusula de eleição de foro. E depois, no finalzinho, apenas para arrematar, falamos um pouquinho sobre cooperação internacional. E aí é importantíssimo, né, nós lembrarmos que quando falamos de cooperação internacional, invocando os artigos 26 a 41 do CPC, nós estamos falando de atos de colaboração extraterritorial entre Estados soberanos. Para quê? Para que determinados direitos, em razão desse concerto, né, que ocorre entre os Estados estrangeiros, para que determinados direitos sejam protegidos, sejam realizados, e isso vem sendo uma prática bastante comum, né, nas relações jurídicas entre as mais diversas nações. E até a gente mencionou que a cooperação internacional, de início, né, foi estabelecida assim pelo legislador, ela será regida por tratado, não se esqueçam, por tratado de que o Brasil faça parte, e aí alguns princípios básicos deveriam ser observados. Cooperação internacional pode se dar sob a forma ativa, pode se dar sob a forma passiva também. Basicamente foi isso que a gente falou. Nós finalizamos com a cooperação nacional, e aí a gente falou dos artigos 67 até 69. 67, 68 e 69, salvo engano, a gente destacou o 69 para afirmar que o pedido de cooperação jurisdicional deve ser prontamente atendido e ele não precisa de uma forma específica. Ele prescinde de forma específica. Pode ser executado, concretizado, materializado como auxílio direto, como reunião ou apensamento de processos, prestação de informações, etc., como aponta o artigo 69 do nosso CPC, tá bom? Pessoal, essa foi a nossa revisão. A gente alonga um pouquinho, mas a gente fixa o conteúdo, que é o mais importante de tudo, né? Quanto mais eu vejo e revejo, mais eu fixo o conteúdo. Respirando fundo agora, vamos lá. Vamos iniciar então esse nosso bate-papo e, como eu disse a vocês, eu não vou abrir mão de fazer essa revisão, porque eu quero um conteúdo bem legal, bem completo e bem fundamentado para todos. Hoje, o tema desse nosso sexto encontro, nós vamos falar então de sujeitos do processo. Maurício, mas falar de sujeitos do processo, a gente começa lá no artigo 70 do nosso CPC, vamos até o 187, né, praticamente. É muita coisa para você poder falar numa aula só. Pois é, então a gente faz o quê? O nosso curso tem essa finalidade, né? Todos nós aqui do Trino temos um compromisso muito grande com todos vocês, a finalidade de pegar aquilo que é mais importante, pensar as ideias principais e trazer aqui para vocês. Vamos falar um pouquinho de partes, de capacidade processual, vamos falar um pouquinho de deveres processuais e, claro, né, também dos procuradores, da figura do juiz, da advocacia pública, do Ministério Público e também da Defensoria Pública, como é que tudo isso acaba se encaixando nessa realidade. Primeira coisa que é importante a gente lembrar, o artigo 70. O que o artigo 70 do nosso CPC estabelece? Vamos dar uma olhadinha na tela? Vejam só, pessoal, o que diz o artigo 70?
Toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo. Vamos pegar o marca-texto aqui, merece realmente um destaque, não só ser sublinhado. Capacidade para estar em juízo. Por que eu começo falando do artigo 70 se o nosso tema é sujeitos do processo? Porque é justamente o artigo que inaugura o estudo dos sujeitos do processo lá no livro 3 do nosso CPC. E há um recado, evidentemente, correlacionado com o que o direito material fala também, com o que o Código Civil fala, quando a gente estuda capacidade de direito, capacidade de fato, não é? Então é muito importante sabermos quem são esses sujeitos do processo, esse vai ser o nosso tema principal, como é que eles atuam, quais são as suas responsabilidades, quais são os seus deveres, o que ocorre quando um desses sujeitos do processo falece, por exemplo. Nós vamos navegar nesses mares. Agora, é importantíssimo que nós saibamos, logo de cara, amigos, diferenciar o que é capacidade de ser parte e capacidade de estar em juízo, ou seja, capacidade processual. Capacidade de ser parte, vamos começar por aí. A capacidade de ser parte, ela também é chamada, amigos, de personalidade judiciária, vou repetir, personalidade judiciária ou personalidade jurídica. A capacidade de ser parte, ela diz respeito à capacidade do sujeito de gozo e também de exercício dos seus direitos e obrigações. Quando eu fiz a correlação com o direito material, é porque isso que eu acabei de falar está lá no artigo 1º do nosso Código Civil. Existindo essa capacidade de ser parte, para quem? Para as pessoas físicas, para as pessoas jurídicas, para as pessoas formais, que estão lá no artigo 75, e a gente vai falar a respeito, e para a maioria dos entes despersonalizados, tais como as mesas dos corpos legislativos para as ações de mandado de segurança. Capacidade de ser parte é isso, meus amigos. Repito, diz respeito à capacidade do sujeito de gozo e de exercício dos seus direitos e obrigações. Agora, há um detalhe importante, eu chamo a atenção de vocês. Não é todo mundo que tem capacidade de ser parte que também tem capacidade de estar em juízo. Nós sabemos bem, são coisas diferentes. Capacidade de ser parte é uma coisa, capacidade de estar em juízo é outra coisa. Como ocorre, por exemplo, amigos, com os incapazes. Os incapazes têm capacidade de ser parte. Os incapazes podem demandar, mas nós sabemos que eles necessitam de um representante processual na demanda, justamente porque lhes falta capacidade de estar em juízo. Incapaz pode ser parte, mas não tem capacidade de estar em juízo. De qualquer forma, só terá capacidade de estar em juízo quem tem capacidade de ser parte. Maravilha. E o que é então a capacidade de estar em juízo, Maurício? Já que falamos da capacidade de ser parte. Quando nós falamos de capacidade de estar em juízo, nós temos que pensar no seguinte sentido. As partes no processo, dentro do processo, elas terão que necessariamente praticar atos processuais, que são uma espécie de ato jurídico. Por isso, elas precisam ter capacidade processual para a prática de tais atos. É fundamental que se tenha essa capacidade processual. E aí ingressa o chamado ius postulandi, a outra capacidade que nós chamamos de capacidade postulatória. É por isso que nós precisamos de um advogado, que é quem efetivamente detenha o ius postulandi. Quem é o advogado que detém o ius postulandi? É aquele regularmente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Ah, Maurício, mas tem demandas que não precisamos de advogado. Por exemplo, nas causas até 20 salários mínimos, nos juizados especiais, a gente não precisa, não é? Para impetrar um habeas corpus, eu vou ficar só nesses dois exemplos, a gente também não precisa de um advogado. Perfeito, mas são situações excepcionais. Então, para ficar bem claro, essa capacidade processual, a capacidade de estar em juízo é a capacidade para a prática dos atos processuais. O fato de você ter capacidade para ser parte
Para deixar bem claro, não significa que necessariamente você tem capacidade para estar em juízo. E você vai precisar de alguém que detenha o ius postulandi, ou seja, as partes precisam ter capacidade processual para a prática desses atos e o farão através de um representante, não é? Através de um constituído, às vezes através de um nomeado, porque não tem condições, e nomeia-se um advogado ad hoc, por exemplo, condições financeiras, né, para a prática daqueles atos que nós chamamos, repito, atos processuais. A doutrina, amigos, permitam humildemente aqui também chamar a atenção de vocês, com toda a humildade do mundo, mas é com caráter positivo, com cunho positivo. A doutrina é tranquila, no sentido de afirmar que nós estamos diante de um pressuposto processual de validade. É preciso ter a capacidade processual. Capacidade de ser parte é um pressuposto processual de existência. De existência, não de validade. Não adianta nada eu ter capacidade para ser parte e não ter capacidade processual. De capacidade de estar em juízo. Não é verdade? Então, repito, a doutrina em relação à capacidade de estar em juízo, a capacidade processual, ela é tranquila no sentido de que se trata de um pressuposto processual de validade. Trata-se, inclusive, de um vício que pode ser sanado, ou seja, de um vício sanável, devendo o juiz, no caso concreto, né, conceder um prazo para que a parte adquira essa capacidade de estar em juízo. Só vai ser o caso de extinção do processo, né, na hipótese, por exemplo, do autor, e seguimento do processo, a revelia, no caso do réu, se houver algum tipo de omissão no suprimento do vício. Então, é um vício sanável, eu posso corrigir o fato de o cidadão ter capacidade de ser parte e não ter capacidade de estar em juízo? Sim, é perfeitamente possível que isso seja sanado através, né, seja, melhor dizendo, quando se trata do autor, seja quando se trata de um réu. É um pressuposto processual de validade. Capacidade de ser parte é pressuposto processual de existência, tá bom? Para a gente não confundir e não errar nunca mais. Combinado? Maravilha, pessoal. Esse artigo 70, ele é importantíssimo, por isso que eu me detive um pouquinho mais. Vamos para o 72. E o 72 é um dispositivo também igualmente importante, porque nós tivemos uma alteração em relação ao CPC de 73. Ô Maurício, e é verdade, essa alteração ela reflete muito ao longo do nosso CPC. Vocês sabem muito bem que a Defensoria Pública ganhou corpo com o CPC de 2015, algo que nós não tínhamos no CPC de 73. Hoje eu tenho 3 artigos, por exemplo, que tratam da Defensoria Pública, algo que eu não tinha no CPC de 73. E hoje eu afirmo que a curatela especial é exercida pela Defensoria Pública nos termos da lei. Não é pelo Ministério Público, mas sim pela Defensoria Pública, a alteração que nós tivemos no parágrafo único do 72, a gente precisa dar uma olhadinha nele, tá bom? Vamos lá, pessoal, vejam só. Artigo 72. O juiz nomeará curador especial para quem? Para quem que tem que nomear curador? E eu já vou falar dessa figura aqui tão importante, viu, pessoal? Poucas pessoas dão importância, mas ela é uma figura extremamente importante. O juiz nomeará curador especial ao incapaz, se esse incapaz não tiver representante legal, né, no sentido amplo, que a gente tem que assim afirmar, ou, não é e, pessoal, a conjunção não é aditiva, é alternativa, ou se os interesses deste, ou seja, do representante legal, colidirem com os interesses do incapaz, enquanto durar a incapacidade. Além disso, nomeia-se um curador especial ao réu preso revel, bem como ao réu revel, que tenha sido citado por edital ou com hora certa, até que seja constituído um advogado, pessoal. Perfeito? Até que seja constituído um advogado. Só um detalhe, quando a gente fala de réu preso revel, é réu preso revel e sem advogado constituído nos autos. Não existe a necessidade de o réu ser citado fictamente no processo, tá, pessoal? A segunda hipótese aqui, que é essa aqui, é de citação ficta, aí é outra situação. Então, temos 2 situações aí, pessoal, né? E, aliás, está de acordo com a súmula 196 do STJ, 196 do STJ, tá bom? São 2 situações. E como eu havia dito para vocês, o parágrafo único afirmando que a curatela especial
será exercida pela Defensoria Pública. Defensoria Pública, não tem MP, é a Defensoria Pública nos termos da lei. Ok, Maurício. Perfeito. Basicamente as ideias que a gente tinha no CPC de 73, o juiz nomeia um curador especial para estas pessoas, curatela especial sendo exercida pela Defensoria Pública nos termos da lei. Qual é a função do curador especial? Por que se nomeia? Por que a gente já tem esse instituto há bastante tempo previsto no nosso CPC? A ideia, pessoal, é a seguinte. Se a gente olhar, se a gente perceber, olha, a gente está falando de incapaz, a gente está falando de réu, preso, revel, a gente está falando de revelia decorrente de citação ficta, não é? Nós precisamos de alguém que defenda os interesses dessas partes no processo. As situações são, entre aspas, né, de hipossuficiência. Então, nós precisamos de um curador que defenda os interesses da parte no processo e, obviamente, ao ser nomeado pelo juiz, o curador especial, condício sine qua non, condição sem a qual, né, para o curador especial, para que exista, né, é que o curador especial, ele legitima-se a exercer todas as situações jurídicas, sejam elas ativas, sejam elas passivas da parte, né, por ele tutelada, e nós estamos diante de um verdadeiro munus público. Quem é que já não ouviu essa expressão? Munus público, mas exclusivamente dentro do processo. Repito, ao ser nomeado pelo juiz, condício sine qua non, para que exista, tem que haver essa nomeação pelo juiz, o curador especial, ele legitima-se a exercer todas as situações jurídicas, sejam elas ativas, sejam elas passivas da parte, né, por ele tutelada, exercendo como se fosse um munus público exclusivamente dentro do processo. Maurício, o curador especial tem que ser absolutamente capaz? Sim. Não pode ter interesses contrários ao conflitante? Sim, também, evidentemente, né? Por razões óbvias. Agora, não há necessidade de ser advogado ou mesmo bacharel em direito. Por quê? Porque o curador, ele não vai atuar processualmente. A limitação dele é a representação de direito material, ainda que no mais das vezes ele ostente essa condição. Mas se a gente olhar mesmo a rácio, a fundo, quem deveria ser o curador especial? Não há necessidade de que seja um advogado. Na realidade, a indicação para curador de alguém que tenha capacidade postulatória, normalmente se nomeia um advogado para ser o curador especial, evita a necessidade de contratação de um advogado no caso concreto. Maurício, mas por que o parágrafo único do 72 diz que a curatela especial vai ser exercida pela Defensoria Pública? Porque tem que ser por ela, mas não é, a gente sabe, em todas as localidades que nós temos Defensoria Pública. Não é verdade, amigos? O ideal seria que nós tivéssemos essa instituição tão gloriosa que é a Defensoria Pública, mas infelizmente a gente ainda não tem. Então, normalmente, como a função é defender os interesses da parte, né, no processo, quando assim disciplinado por lei, e como tem como requisitos ser absolutamente capazes, esses curadores especiais, e não terem interesses contrários ou conflitantes, normalmente acaba se nomeando um advogado. Por isso ele cumula, né, ele acaba não só atuando ali com a capacidade postulatória, mas também como curador especial. São duas funções exercidas, não é? Num só profissional. Isso virou praxe, isso virou regra no Brasil inteiro, né? O mais importante é nós entendermos que aquelas pessoas indicadas no 72, repito, amigos, a figura do incapaz, né, se ele não tiver representante legal, ou se os interesses do representante colidirem com os interesses dele. A figura do réu preso revel, que não tem advogado constituído nos autos. E a figura do réu revel, citado por edital ou com hora certa, que não tenha advogado constituído nos autos, que essas pessoas tenham alguém ali para defender os seus interesses. Né? Em tese, seriam pessoas hipossuficientes que precisariam da proteção, né, desses interesses. Tá certo? Maravilha, pessoal. Acho que
interessante o 70, interessante o 72, interessante nós lembrarmos também, porque muito importante, interessante porque extremamente importante, quando nós falamos de sujeitos do processo, que é o tema desse nosso encontro, nós lembrarmos da figura do cônjuge, não é? E por que isso, eu digo, pessoal? Porque para determinadas situações, o cônjuge vai necessitar do consentimento do outro. Se nós estamos falando de sujeitos do processo, nós também temos que pensar em sujeitos no processo. Então, se, por exemplo, imaginem um casal, né? Imaginem marido e mulher. Imaginem que o marido queira ajuizar, queira propor uma ação que verse sobre direito real imobiliário. Ele é casado, provavelmente já deve ter constituído um patrimônio com a esposa, né? Um patrimônio de bens imóveis, de bens móveis também, mas ele quer propor uma ação que verse sobre direito real imobiliário. A depender do regime de comunhão, né? A gente não sabe que é de separação, se é de separação, se é de comunhão total, de comunhão parcial de bens, a gente não sabe. Enfim, a depender do regime de bens que tenha sido pactuado, ele vai precisar do consentimento do outro cônjuge. O marido vai precisar do consentimento da esposa. E a esposa, se for propor, vai precisar do consentimento do marido. Maurício, então significa que os dois, nessas hipóteses de propositura de ação real, de ação que verse sobre direito real imobiliário, os dois têm que figurar no polo ativo. É um litisconsórcio, né? Não, não é. Consentimento, o que eu falei, não é, amigos? Não precisa que os dois estejam figurando no polo ativo, não há essa necessidade. O CPC é muito claro em dizer o seguinte: o cônjuge necessitará do consentimento do outro. Consentimento. Uma mera declaração, uma autorização por escrito já é suficiente. O cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo por razões óbvias, e aqui entra a questão do regime de bens, salvo quando casados sob regime de separação absoluta de bens. Se o regime de casamento é este, separação absoluta de bens, eu não preciso deste consentimento. Por quê? Porque, obviamente, o regime já caracteriza, né, uma separação dos bens. O que era do marido é do marido, o que era da esposa é da esposa. Então, essa propositura de uma ação que verse sobre direito real imobiliário não precisa do consentimento. Volto a afirmar, os dois não precisam estar no polo ativo daquela ação que verse sobre direito real imobiliário. É um só, com o consentimento do outro. O consentimento significa uma declaração, uma autorização por escrito. Isso só não vai ser necessário se eles estiverem casados por razões óbvias, não é? Sob o regime de separação absoluta de bens. Ah, Maurício, beleza, isso para o polo ativo, não é? Para a propositura. E no polo passivo? Já que a gente está falando de sujeitos do processo, está falando aí de cônjuges, não é? Ambos os cônjuges devem figurar no polo passivo. Em algumas situações, sim, meus queridos amigos, sim. Eles serão necessariamente citados para algumas situações. Então vejam, eu começo falando para vocês do polo ativo e agora eu passo para o polo passivo. E aí a gente vai ter que dar uma olhadinha no slide que nós preparamos, meus amigos. Eu vou colocar aqui na telinha o parágrafo 1º do 73 e também os parágrafos 2º e 3º. Primeiro, segundo e terceiro do 73. O caput do 73 fala o que eu acabei de mencionar para vocês, tá bom? Que o cônjuge necessita do consentimento do outro para propor uma ação que verse sobre direito real imobiliário, exceto se forem casados sob regime de separação absoluta de bens. Então, polo ativo, já vimos. Vamos para o polo passivo? Vamos lá para a telinha, vejam só. Aí está, parágrafo 1º, como eu havia dito, ambos os cônjuges serão citados. Está aqui, pessoal, citados. Então, eles precisam figurar no polo passivo. Para que ação? Para a ação que verse sobre direito real imobiliário, que é o que está no caput, né? Salvo, com a mesma exceção, pessoal. Com a mesma exceção. Por razões óbvias, quando casados sob o regime de separação absoluta de bens. Inciso 2º,
quando resultante de algum fato que diga respeito a ambos os cônjuges ou de ato praticado por eles. Então nós temos aí uma outra situação em que ambos os cônjuges devem figurar obrigatoriamente no polo passivo. A gente está falando de litisconsórcio necessário, pessoal, tá bom? Muito cuidado com essas situações. Inciso 3º, quando a ação for fundada em dívida contraída por um dos cônjuges, mas é a bem da família, então ambos vão serão necessariamente citados. Ah, Maurício, é possível contrair uma dívida, um cônjuge contrair uma dívida que não seja bem da família? É bastante possível, né? É perfeitamente possível que isto aconteça. Agora, se reverter a dívida em proveito da família, a bem da família, ambos devem figurar em litisconsórcio necessário no polo passivo. E o inciso 4, para fechar o parágrafo 1º, também serão necessariamente citados para a ação que tenha por objeto o reconhecimento, a constituição ou a extinção de ônus sobre imóvel de um ou de ambos os cônjuges. Maurício, agora, e em relação às ações possessórias? Aí está, parágrafo 2º. Nas ações possessórias, vamos destacar aqui, olha, a participação do cônjuge, e aqui vale para os dois polos, tanto para o ativo quanto para o passivo. Nas possessórias, repito, amigos, nas possessórias, é indispensável esta participação nas hipóteses de composse ou de ato por ambos praticado. Amigos, nós estamos falando numa forma de integração. Eu sempre gosto de usar essa palavra, eu acho que vale a pena a gente escrever aqui. Ó. Integração de capacidade, não é? Quando a gente fala dessa exigência da anuência do cônjuge, conforme parágrafo 1º, né? Conforme nós vimos no caput, etc. Enfim, aqui nessas hipóteses de possessórias, é só quando falarmos de composse ou de ato por ambos praticado, e isso se aplica também, não só às hipóteses de casamento, né? Oficial mesmo, como também de união estável. Falar de composse, rapidamente, pessoal, composse, o próprio nome já diz, né? É uma posse comum. E de mais de uma pessoa sobre a mesma coisa que se encontra em estado de indivisão. Repito, é uma posse comum e de mais de uma pessoa sobre a mesma coisa que se encontra em estado de indivisão. A posse de um dos compossuidores não exclui a do outro. Cada um pode agir sobre todas as partes do bem. Um exemplo bastante comum de composse, né? Marido e mulher moram em um apartamento, ambos têm a composse daquele apartamento, daquele imóvel. Agora, Maurício, perfeito. O legislador se preocupou, então, no 73, né, em tratar não só, em fazer referência não só ao polo ativo, como também ao polo passivo. Se preocupou com o regime de bens, eu achei muito importante isso, essa ideia da separação absoluta, que é algo que já temos desde o CPC de 73, mas pode ser que, lembrando aquele exemplo que você deu logo no início, né, do polo ativo, do caput de 73, que tem que ter o consentimento do outro para que seja proposta uma ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo no regime de separação absoluta de bens, vamos pensar no seguinte, Maurício. Você falou que não tem que figurar no polo ativo. E isso vai cair na nossa prova objetiva. Não tem que figurar no polo ativo. É só um consentimento, é só uma declaração. Este consentimento do caput de 73 pode ser suprido judicialmente se for negado. Vamos supor que o marido queira demandar, queira propor uma ação que verse sobre direito real imobiliário e a esposa não quer dar o consentimento, ou, né, vice-versa. Pode ser negado esse consentimento, né, por um dos cônjuges, sem justo motivo. Aí eu posso pedir para que seja suprido judicialmente, ou às vezes é impossível conceder esse suprimento, né? E há uma necessidade de propor aquela demanda, porque senão pode prescrever. Né? Tem uma hipótese que a doutrina diz, olha, às vezes o marido quer propor a demanda, mas a esposa está internada, está na UTI de um hospital, não tem como dar o seu consentimento. Em situações como é necessário que nós tenhamos o judiciário atuando para que haja este consentimento através
né, da via judiciária. Ou seja, o consentimento pode ser suprido judicialmente nessas situações? Pode sim, meus amigos. Vejam o 74 na telinha, por favor, vejam só. O consentimento previsto no artigo 73 pode ser suprido judicialmente. Pode sim, nós já falamos. Quando? Quando ele for negado, vamos destacar aqui por um dos cônjuges, sem justo motivo, ou, vamos para a canetinha, quando lhe seja impossível concedê-lo, naquela situação que eu mencionei para vocês, da esposa que está internada, o marido que esteja internado numa UTI de um hospital, é um exemplo até mencionado pela doutrina. A falta de consentimento, por quê? Porque é forma de integração da capacidade, eu falei para vocês, quando necessário e não suprido pelo juiz, acaba efetivamente invalidando o processo. Tudo bem, pessoal? Tá? Ah, mas o Código, Maurício, não fala nada quanto ao procedimento aí para suprir judicialmente a anuência do cônjuge. Eu vejo, amigos, não fala nada mesmo, né? Mas qual que é a melhor maneira? Qual que é o melhor caminho? É um procedimento de jurisdição voluntária. Aí a gente tem que seguir os artigos 719 e seguintes do CPC, indiscutivelmente. Esse espírito, né, de simplificação que permeia aí o CPC de 2015 permite sim que a gente utilize como se fosse um procedimento de jurisdição voluntária. Faz nos próprios autos, faz de forma incidental, né? Não há necessidade de um procedimento comum, de um procedimento complexo, tá bom? Pessoal, nós terminamos aqui o nosso primeiro bloquinho, tá certo? Já avançamos bastante, daqui a pouco a gente volta para o segundo bloco, para a continuidade. Até já já.